Sejam bem-vindos e bem-vindas, todos vocês. Hoje eu vou deixar aqui uma dica muito importante. E assim, se você pesquisar essa dica no YouTube ou na internet, qualquer lugar da internet, eu garanto para vocês que vocês não vão encontrar nenhuma com tamanha clareza, igual a que eu vou passar para vocês aqui nesse momento. E assim, como vocês estão vendo aí na telinha, eu vou explicar para vocês aqui a função procv, utilizando ela com mais duas formas, que é a forma proc e localizar. Ou seja, procv mais proc mais localizar. Se vocês observarem, lá em meu canal, na semana passada eu postei um vídeo dando detalhes sobre a função procv. E assim, lá eu expliquei a vocês como que é a função procv, como usar a fórmula e também como usar ela com a condição C. Ou seja, procv mais C. Porém, hoje eu vou mostrar para vocês os detalhes que não foi possível explicar na aula passada. Vamos lá para a planilha. Eu criei aqui uma planilha fictícia, foi a mesma que eu usei na videoaula anterior. E aí assim, tem aqui a primeira tabelinha onde tem as descrições e o ID das descrições. E aí assim, na segunda tabela, aqui nós temos o ID e quais foram as descrições de cada saída. Assim, não vou entrar em detalhes da planilha porque o que está em questão é a fórmula. E assim, no ID aqui, eu já fiz dois exemplos para vocês entenderem aqui qual que é o problema que ocorre. Por exemplo, aqui no primeiro ID, eu quero que ele encontre o ID dessa descrição aqui, ó, lá na minha tabelinha. Na verdade, a tabelinha já tem aqui, ó, pronto, quais são os tipos de saídas e quais são os IDs de cada uma. E aí, assim, se eu digitar aqui, ó, apenas a forma procv, até encontra o resultado. Procv, no caso, é 20, que é o valor procurado, ou seja, tarifa do banco fixa. Veja que está azulzinho aqui. Qual que é a matriz tabela onde está o meu ID? Onde vai ser encontrado o valor. Matriz tabela é essa aqui, ó. Já selecionei. Daqui da E4 até a F10. Essa é a matriz tabela. E o próximo critério, número índice da coluna. Qual que é o número índice onde está o ID? A coluna 2. E o próximo critério que é procura, no caso, vai trazer para mim número 1, 0 ou 1. 0 está se referindo a exatamente o valor como está aqui na minha tabelinha. Eu estou sendo rápido aqui, pessoal, na função procv, porque eu vou partir do princípio que vocês têm mais ou menos a noção de como funciona procv, apenas a fórmula procv. E aí, assim, vou dar Enter aqui, veja que ele trouxe o resultado para mim, no caso, o ID da descrição aqui. Porém, veja que nessa célula aqui, tem uma frase, um texto grande, um pouco grande, e nesse texto tem aqui a frase tarifa do banco variável entre parênteses. Aí assim, se fosse um texto maior e eu quisesse que a fórmula trouxesse para mim o resultado apenas de uma palavra nesse texto, se eu digitar apenas a fórmula procv, ele não vai trazer esse resultado para mim. Porque ele traz o resultado exatamente como está aqui o valor na célula. E aí assim, para isso a gente vai ter que usar mais duas fórmulas, que é aquelas que eu já mostrei para vocês, estavam vendo na telinha, que é proc e localizar. Nós vamos aprender exatamente como funciona cada uma delas. Então, assim, veja que eu dei Enter, ele apresentou um erro para mim, ele não encontrou. Nessa ele encontrou porque o valor está exatamente igual a como está aqui na tabela matriz. Tarifa do banco fixa, tarifa do banco fixa, veja que está igual. Nessa tem tarifa do banco variável, porém não está exatamente como está na tabelinha aqui, na tabelinha matriz. Então vamos partir para a prática agora, para a gente ver como que vai funcionar, como que nós vamos fazer para a minha fórmula procv trazer esse resultado para mim, de encontrar o valor dessa palavra no texto. Primeiro eu vou explicar para vocês como que funciona e como que nós vamos usar a fórmula localizar. Localizar, veja que ele já te dá aqui uma opção da fórmula. Vou dar 2 cliques em cima, ou então posso digitar, no caso, localizar. Abre parênteses para entrar na fórmula. Ok. Texto procurado.
ela é bem simples, ela não tem muita dificuldade. Onde que está o texto procurado? No caso, eu quero que o texto procurado está aqui nessa tabelinha aqui, ó, da primeira linha até a última. Ou seja, eu quero que ele procure uma dessas palavras aqui. E assim, no texto, eu vou clicar em cima, ou seja, eu vou procurar localizar uma dessas palavras, a palavra que tiver nessa tabela, no texto, que seria, vou digitar Coelba aqui no caso. Essa célula aqui, ó, é 24. Ponto e vírgula para seguir para o próximo critério, ou seja, no texto é 24. Se aqui tivesse um texto enorme, ele iria localizar a palavra. A palavra não, o vetor da palavra, na verdade. A posição. E aí, assim, ponto e vírgula. Aí ele pede um número inicial. Ou seja, a partir de que posição ele vai encontrar para mim o resultado. Já vou digitar aqui a partir da primeira posição. Fechei a fórmula. Só voltando aqui para explicar. Igual localizar, ele vai trazer para mim, ele vai pesquisar lá naquela tabela, aqui no texto, a primeira posição da palavra. Ele localiza a primeira posição. Ele não vai trazer aqui a palavra Coelba. Vou só dar Enter para a gente ver qual o resultado que ele vai trazer. Veja que tem mais um detalhe aqui. Ó. Vou dar 2 cliques em cima. Na função localizar, se der Enter, ele apresenta um erro. Então, nós temos a ficar atento a esse detalhe. Ó. Ctrl, Shift, Enter. Veja que ele trouxe o resultado para mim. Ou seja, Coelba está a partir da primeira, na primeira posição. Coelba. Deixa eu digitar aqui mais uma letra. Por exemplo, A, Coelba. Veja que ele, ó, eu digitei aqui o A, espaço Coelba. E aí, assim, por que ele mudou para o número 3? A, número 1, espaço, número 2, letra C, número 3. Ou seja, a palavra Coelba começa a partir da terceira posição. Entendeu? Vocês entendendo esse detalhe aqui, pronto, matou a charada da fórmula. Vou digitar aqui, por exemplo, valor da Coelba. Ele vai alterar o texto para mim, ó. A posição número 10. Veja que ele localiza a posição da palavra no texto. É basicamente isso aí o que a função localizar faz. Localiza a posição da palavra no texto. Aqui, o número 10. Por que número 10? Vamos contar aqui, ó. Valor 1, 2, letra A, 3L, 4O, 5R, espaço ele conta 6, letra D, 7, letra A, 8, 9 mais um espaço, e aí a partir do 10º caractere, aqui tem aqui a letra C, a partir do 10º caractere começa a contar a palavra Coelba. Pronto. Fizemos a função localizar. É simples, não tem muito fazer igual a outro, muita dificuldade. Ele localiza a posição da palavra no texto. Ponto. Feito isso, vamos partir para a próxima fórmula, que é PROC. Funciona a fórmula localizar. Agora nós vamos entender como que funciona a fórmula PROC. Igual PROC, vou dar 2 Enter. Aqui ele te dá a dica de como executar a fórmula. Ou seja, valor procurado, esse azulzinho aqui, um valor que a fórmula procura no primeiro vetor. Mas assim, nesse caso a gente vai substituir esse valor procurado aqui pela quantidade de caracteres procurado. A gente sabe que em uma célula existe uma quantidade limite de caracteres. Nessa condição aqui, a gente pode botar até 32.768 caracteres. É a quantidade máxima de caracteres que pode ser utilizada nessa condição, nessa célula. Mais que isso, infelizmente, não consegue no Excel. Mas, ok, encontrei o valor de célula, o valor de caracteres, desculpa.
E aí assim, o vetor. Qual que é o vetor? Ou seja, qual que é a posição de caracteres no texto? Aí eu vou botar ponto e vírgula e entrar para o próximo critério. Vetor. No caso, esse vetor procurado é um intervalo que contém apenas uma linha ou uma coluna. Ou seja, a célula que contém uma linha e uma coluna. Coluna E, linha 28. A célula seria um vetor. Mas assim, qual que é? Ele pede, no caso, o vetor. Qual que é a posição do vetor? A posição da palavra. Nesse caso aqui, Coelba, ele começa no primeiro na primeira posição, na verdade. Então, eu vou digitar o vetor número 1, ou seja, posição do caracteres número 1. E aqui, ó, vetor resultado. Esse vetor resultado, ele é opcional. Quando está assim, entre colchetes, no caso, ele é opcional. Mas esse critério aí, ele traz um intervalo que contém apenas uma linha ou coluna. Mas nesse caso, eu quero que ele traga exatamente como que está aqui na minha célula. Ou, quando a gente usar PROC-V, a gente vai usar na tabela, igualzinho como que esteja na tabela. Mas vamos por parte. Eu quero que ele traga o resultado, ponto e vírgula, para o próximo critério, vetor resultado. Vai ser igualzinho como está na minha célula, esse aqui, que vai ser E28. Eu poderia apagar aqui, ó, e digitar, no caso, E28. Fechar o parênteses, finalizar a fórmula e vamos ver no que acontece. Dei Enter. Veja que ele encontrou exatamente como que está aqui na minha célula. Ele procurou, se eu tivesse, por exemplo, se eu trouxesse essa fórmula para aqui, ó, para aqui para o canto, ele vai trazer exatamente igualzinho como está aqui, ó, na E28. Exatamente como está na E28. Ok. Como eu disse para vocês, eu tinha falado que esse vetor resultado, ele é opcional. Porém, se eu tirar ele, ó o que acontece. Vou tirar Enter. O que é que ele traz para mim? O resultado. Ele traz para mim o resultado do vetor, ou seja, a posição. Basicamente, lembra de localizar? Ele encontrou qual o vetor. Mas eu não quero só o vetor, eu quero que ele traga exatamente como que esteja no meu campo de pesquisa. Então, por isso que a gente digita esse vetor resultado. Vai ser no caso E28. Simples. No caso, localizar, essa aqui, localizar, ele trouxe para minha posição do caracteres. E aqui a fórmula PROC, deixa eu só devolver aqui para o local de onde eu comecei, 28 aqui. A fórmula PROC, ele traz exatamente igual a palavra, como está no texto. Ele procura, na verdade, a palavra através de uma posição. E aí, agora que vem a questão mais complexa, que a gente vai usar PROC-V junto com localizar, junto com PROC e localizar. Por que eu vou usar as três fórmulas? Porque assim, PROC-V ele procura na vertical e traz o resultado da direita. Ok. Isso, digamos que, a partir do princípio que você já sabe como funciona o PROC-V. Localizar, ele localiza o vetor. PROC, ele procura a palavra exatamente como está ali, a partir de um certo caráter. E aí, quando a gente junta as três fórmulas, por exemplo, procura um valor, aí no valor procurado usa a função PROC, e dentro da função PROC, a gente vai usar a função localizar para que ele venha encontrar a posição do caráter. Ou seja, cada fórmula vai ter seu objetivo. Nós vamos para a prática, que aí é mais fácil de entender. Vou digitar aqui. Vou apagar essa aqui. Lembra que no início a gente utilizou apenas a função PROC-V. Vou deletar. E aqui nós vamos criar aqui, ó. Eu quero que nessa célula ele encontre o ID dessa descrição de saída aqui. Mas para isso a gente vai usar PROC-V, localizar e PROC.
Espero que vocês tenham entendido como que funciona a fórmula localizar e proc, porque para facilitar melhor o entendimento nessa fórmula que nós vamos usar agora. Igual proc v, vamos para a prática. Ele vai trazer para mim o valor procurado. Qual que é o valor procurado? Ou seja, ao invés de eu clicar aqui em cima, como eu faço da forma mais simples do proc v, a gente clica em cima da célula para trazer igual como que está aqui, ele funcionaria. Porém, como eu já disse para vocês, se for para procurar o valor procurado em um texto muito grande, ele não vai encontrar, ele vai apresentar erro para você, porque ele quer que procure exatamente como está na célula no valor procurado. Então, para evitar esse problema, para corrigir esse problema, a gente vai usar a função proc. A função proc, ela vai trazer para mim esse valor procurado. Então, eu vou digitar aqui, ó, proc, vou dar 2 cliques, ele entrou no campo, veja que ele está aqui, ó. Nós estamos ainda na fórmula proc-h, porém ele entrou aqui no campo da fórmula proc, que eu quero que ele traga para mim esse critério que é valor procurado. E aí, qual que seria o valor procurado? No caso proc, o valor procurado é a quantidade de caracteres. Lembra que ele traz para mim um valor da quantidade de caracteres. Eu vou digitar para mim aqui qual que é o valor máximo, vocês lembram? 32.768. Esse é o valor limite, que é a quantidade de caracteres máximo que pode ter em uma célula. Ok, feito isso, partimos para o próximo critério da fórmula proc. Qual que é o vetor? Ou seja, a gente não vai ficar aqui contando, digamos que tem um texto muito grande, eu não vou ficar aqui contando a posição de cada palavra, ou seja, aqui ó, tarifa do banco variável, veja que ela está lá no meio, quase no final da frase. Eu não vou ficar contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vou ficar encontrando a posição. Então, para que eu não venha ficar contando a posição para trazer esse vetor, eu vou usar aqui nesse campo a fórmula localizar. Ou seja, a fórmula localizar é que vai ser responsável para trazer para mim esse valor. Então, vetor procurado vai ser a minha fórmula localizar. Aqui eu vou digitar localizar. Vou dar 2 cliques em cima da fórmula localizar. Aí agora, dentro da minha fórmula proc-v no valor procurado, nós temos a função proc. E dentro da função proc, nesse critério aqui ó, de vetor, nós vamos utilizar a fórmula localizar. Vamos agora dentro do campo da fórmula localizar, quero que ele traga para mim qual que é a posição da palavra. Qual que é ou seja, em que posição começa a primeira letra da palavra. Texto procurado, qual que é o texto procurado? Nós vamos procurar o texto dessa tabelinha aqui, a matriz. Ó. Eu quero que ele procure esse texto aqui, ó, da coluna E, da linha 4 até a linha 10, dessa coluna. Essas são as palavras que eu quero que ele procure no meu texto. Feito isso, texto procurado, ponto e vírgula, ele vai para o próximo critério da fórmula localizar. Aqui, ó. Eu quero que ele procure no texto. Onde que está o texto? Aqui na linha E, na coluna E, 20, linha 20. Ou seja, E, 20. Veja que ficou vermelhinho aqui a célula. Se eu clicasse em cima, iria também funcionar. Feito isso, no texto, vou dar ponto e vírgula e partir para o próximo critério. Ou seja, eu quero que ele procure para mim essas palavras aqui no texto a partir da primeira letra. Ou seja, na letra inicial. Fechei a minha fórmula localizar, ele voltou para a fórmula proc. Ou seja, proc voltou para a fórmula proc. Valor procurado eu encontrei que foi esse aqui, ó, 32.000 a quantidade de célula. Valor procurado que foi a quantidade de caracteres. Aí nós temos aqui vetor procurado, que vai ser a fórmula localizar, que vai ser encarregada de procurar o meu vetor. E o resultado
ou seja, vetor resultado, eu quero que seja exatamente, aqui está a célula 1, valor procurado, número inicial, porque está na fórmula localizar. Voltando aqui, ó, fora do parênteses da fórmula localizar, vetor procurado e vetor resultado. Aqui, ó, proc, valor procurado eu já encontrei, vetor procurado, que é a fórmula localizar, que vai ser responsável. E qual que é o vetor resultado? Ou seja, eu quero ponto e vírgula, ele vai procurar para mim o vetor resultado, que eu quero que seja exatamente como está aqui, ó, na minha tabelinha matriz, na onde está o texto. Vai ser exatamente como está ali. Vou fechar o parêntese, fechei, no caso, finalizei a minha fórmula proc. Dentro da minha fórmula proc, veja que tem localizar. Voltei, fechando parênteses, eu volto para minha fórmula proc v. Vou dar aqui, ó, ponto e vírgula, ele foi para o próximo critério. Qual que é a matriz tabela? Se valor procurado é tudo isso aqui, ó. É tudo isso aqui, é toda aquela fórmula que foi proc e localizar. Esse é o meu valor procurado. Porém, o próximo critério, qual que vai ser a matriz tabela? Ou seja, eu quero que ele encontre na minha matriz tabela essa aqui, ó. De novo na minha tabelinha. Ele vai me encontrar aqui os valores da matriz tabela. Ponto e vírgula, vou seguir para o próximo critério. Qual que é o número índice da minha matriz tabela? Ou seja, em que posição da coluna que está os textos que eu vou procurar? Coluna 2. Então, eu vou digitar aqui a coluninha número 2. Ponto e vírgula, para seguir para o próximo critério. E qual que vai ser o valor procurado? Ou não, desculpa. Esse procurar intervalo aqui, na verdade, é o verdadeiro ou falso. Eu quero que seja exatamente. Você vou usar o zero, porque ele procura exatamente como que está nos meus critérios. Vou aqui dar Enter. Vamos dar Enter para ver se ele vai trazer para mim o resultado ou se tem algum erro. Ele trouxe exatamente o resultado. Tarifa do banco. Veja, vamos procurar lá o ID de tarifa do banco. Tarifa do banco fixa. Trouxe. Aqui, ó, tarifa do banco fixa. Número 3. E aí o que acontece? Se fosse nessa, vou trazer essa fórmula para aqui, ó. Vou apagar essas aqui. Vou trazer essa fórmula para aqui. Vou só mudar aqui a posição. Cadê localizar? Texto procurado no texto. Proc. Número índice da coluna, matriz tabela. Valor procurado. Aqui, ó, na E4, porque ele está trazendo para mim o resultado da E4. Não. E20. Isso aqui, ó. Porque na minha fórmula localizar eu tinha colocado a fórmula para ele trazer o resultado da célula E20. Mas eu vou botar aqui, ó, mudar para essa aqui, que é E22. Vou trocar aqui o 20 e botar o E22. Veja que já ficou vermelhinho esse campo aqui, ó, essa célula. Ou seja, ele vai trazer o resultado para mim dessa célula, desse texto aqui. Dei Enter. Número 4. Mas qual que é o ID de número 4? ID, tarifa do banco variável. Tarifa do banco variável, veja que o ID é o número 4. Então, assim, você juntando essas três fórmulas, ele vai resolver esse seu problema, que eu tinha quando eu tinha digitado apenas o PROC-V. Porque como que o valor procurado na PROC-V não está exatamente igual está na minha tabelinha, você utilizando essas três fórmulas, resolve o seu problema. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que vocês utilizando as fórmulas localizar, vou só botar aqui esse ifenzinho aqui, para mostrar para vocês novamente. Ok. Cor da letra preta. Ok. Veja que eu tenho aqui para vocês a fórmula local, no caso PROC-V, junto com as três fórmulas, ou seja, PROC-V, PROC e localizar. Tudo isso dentro da função PROC-V. Tenho também a próxima fórmula aqui, ó, igual PROC, detalhadamente para vocês.
Veja que aqui eu coloquei, na verdade, esse daqui, 2 elevado a 15. Esse 2 elevado a 15, se eu digitar para vocês aqui, ó, igual 2 circunflexo. Esse circunflexo está se referindo a elevado a 15. É igual ao valor 32.768. 32.768. Deixa eu só tirar esse... Formatar a célula. No caso, eu não quero que ele seja valor em moeda. Ok, 32.768. E o que é elevado? 2 elevado a 15. 2 elevado a 15 é como se fosse aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 15 vezes. Aí daria esse resultado aqui. Mas eu expliquei para vocês da melhor forma que eu já coloquei diretamente o valor. Aqui, ó. Coloquei diretamente o valor 32.768, que é a quantidade de caracteres. Se eu colocasse aqui 1000, também ele iria encontrar, porque no meu texto não tem mais de 1000 caracteres. Então ele traria também o resultado para mim. Se eu colocasse 100, também ele traria. Vou apagar aqui um 0. Traria. Agora, aqui no texto procurado tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, mais de 10 caracteres. Se eu botar apenas 10 aqui, ó, vamos ver o que acontece. Apenas 10 caracteres. Veja que nenhum valor é encontrado. Ele dá um erro, porque o texto, na verdade, ele tem mais caracteres do que o que eu coloquei no meu campo de permissão. Voltando lá, vou só preencher lá, mudar aqui, ó, de 10 caracteres, vou botar logo a quantidade máxima, que é 32.768. Ok. Beleza? De antemão é isso aí, muito obrigado. E eu peço para vocês, se puderem se inscrever, ficar lá em meu canal, eu vou estar postando dicas de Excel para vocês. Lá já tem algumas dicas para nível avançado, na verdade, do Excel. Ensinei a fazer formulário a partir do VBA, já dei algumas dicas de fórmula. E nas próximas semanas eu vou estar postando mais vídeos. Então é isso aí. Abraço.